Alô, 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 tudo bem? Aqui para apresentar as estreias dessa semana. E olha, apertem os cintos que a nossa programadora enlouqueceu, ou ficou muito feliz, ou porque é 1º de julho ela decidiu colocar mais filmes para vocês. Vocês sabem que são 5 por semana, mas essa semana são 8 filmes para você. Na verdade são mais, mas enfim, eu vou chamar de 8 para facilitar. E são filmes... vai ser difícil você escolher por onde começar. Não está confiando? Presta atenção. Bom, para começar, eu tenho que falar de um que é um dos filmes que eu mais gostei na minha vida. O Senhor das Moscas, dirigido por Peter Brook. Peter Brook mesmo, aquele genial diretor de teatro e que também se aventurou pelo cinema e fez poucos, mas absolutamente marcantes filmes. Este é baseado no livro do mesmo nome, escrito por William Golding. William Golding viria a ganhar Prêmio Nobel de Literatura nos anos 80. Esse é um livro mais anterior que ele escreveu. A história, para dar um plot, é o seguinte: um avião está sobrevoando, levando um grupo de garotos que são alunos da mesma escola, eles estão até usando o uniforme, ali 10, 12 anos, mais ou menos assim. Nunca se diz claramente, explicitamente, mas eles claramente são ingleses. Esse avião cai num litoral próximo de uma ilha. Os garotos todos sobrevivem, mas só os garotos. O piloto morre e não tem nenhum outro professor. Se tinha, ele também morreu. A tese que William Golding apresenta no livro é de que a natureza não é boa. Ou seja, é um anti-Rousseau. Ele mostra que garotos livres de qualquer tipo de controle dos adultos, ao invés de se comportarem com amor e solidariedade, acabam estabelecendo uma situação bastante tensa. O livro é muito bom e o filme é extraordinário. Eu considero a melhor adaptação de um livro para o cinema que eu já assisti. Porque Peter Brook transformou um grande livro num grande filme. Ele não ficou se pegando aos detalhes do livro e fez cinema. Por exemplo, ele não tinha um roteiro exatamente, não tinha diálogos. Ele dava muita liberdade para os garotos improvisarem os textos e até algumas ações. É claro que ele usava o livro como base e, portanto, as cenas eram cenas que estavam no livro, mas se você já leu o livro, vai perceber que há algumas mudanças pequenas, mas que são resultado dessa maneira de trabalhar do Peter Brook com os garotos. Para você ter uma ideia, ele tinha 60 horas de filmagem. Isso é absolutamente imenso para qualquer tipo de filme. A partir dessas 60 horas, ele e o montador ficaram um tempão, acabaram fazendo um filme de 4 horas e aí reduziram para 100 minutos, que foi a versão que estreou no Festival de Cannes. Aí o distribuidor americano, sempre o poder do dinheiro, insistiu e eles acabaram tirando mais 10 minutos e o filme ficou com esses 90 minutos, que é a versão conhecida. O Peter Brook testou 3.000 garotos para poder chegar nos que iam trabalhar no filme. Nenhum dos meninos tinha experiência anterior. Um dos garotos foi chamado porque escreveu uma carta de próprio punho para o diretor dizendo que ele era perfeito para o papel do porquinho. Por quê? Porque ele era gorducho e usava óculos. O Peter Brook adorou aquela carta, chamou o menino e ele realmente acabou fazendo esse papel. Bom, como eu disse, é um filme muito intenso, é um filme sobre garotos nessa ilha, não vou desenvolver muito, é forte, mas não é forte no sentido gráfico, é forte pelos sentimentos que ele provoca. Assim como o livro, vai fazer você pensar muito. O Senhor das Moscas, obra-prima para vocês. O segundo filme, nada mais nada menos do que A Grande Ilusão de Jean Renoir, filme de 1937, um dos filmes mais incríveis sobre a guerra já feitos. Foi um enorme sucesso de bilheteria, com Jean Gabin e Erich von Stroheim, cineasta que virou ator, que também, se você assistiu o incrível Sunset Boulevard, ele é o mordomo da Gloria Swanson naquele filme. O filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial, quando este avião, que tem um piloto, relativamente um nobre francês, e o seu copiloto, que é um mecânico, é abatido por um as da aviação alemã, von Hohenstein, e o avião cai, mas eles conseguem sobreviver e são levados para um campo de prisioneiros. Lá eles começam a pensar como é que eles vão fazer para escapar, conhecem outros prisioneiros, mas repentinamente são transferidos para uma outra base de prisioneiros, que coincidentemente é comandada pelo oficial alemão que os derrubou. Aos poucos se estabelece uma relação muito cordial, uma relação até de amizade entre o comandante, que havia abatido o avião, do piloto francês, que é interpretado pelo Jean Gabin. Eles conversam, têm interesses comuns, embora sejam adversários. E aí vem o título do filme, né? Será que esta amizade, esta grande ilusão vai sobreviver à tentativa de fuga? E uma curiosidade,
quando os nazistas ocuparam Paris, Goebbels, que era o ministro da propaganda dos nazistas, fez questão de destruir uma cópia deste filme em público, porque ele considerava Jean Renoir o inimigo público número 1 do cinema mundial. Outra curiosidade é o negativo. Houve um ataque de bombas nas cercanias de Paris, onde ficava o laboratório, queimou e todo mundo achava que tinha queimado o negativo de A Grande Ilusão. Mas, na verdade, um oficial nazista de nome Hassel havia levado com ele o negativo para Berlim. Quando os russos invadiram Berlim e saquearam, levaram para Moscou esses negativos, junto com vários outros bens de valor. Lá ficou em Moscou durante muito tempo. Nos anos 60, o negativo foi objeto de uma troca entre a Cinemateca de Moscou e a Cinemateca de Toulouse. A Cinemateca de Toulouse mandou, imagino que, filmes negativos de filmes russos, e os russos mandaram o que eles tinham lá de francês, que eles nem sabiam o que eram. Lá ficou na Cinemateca de Toulouse um bom tempo, até que descobriram o negativo original da Grande Ilusão, embora esse filme tivesse feito tanto sucesso que haviam muitas cópias, e foi possível fazer um negativo que foi usado durante um tempo a partir dessas cópias. Enfim, um filme muito especial, com uma história também muito curiosa. A Grande Ilusão, de Jean Renoir. Belíssimo filme. Você já está aí pensando por qual dos dois vai começar? Olha o terceiro filme, O Retorno a Howard's End, de 1992, de James Ivory. É um dos grandes cineastas ingleses dos anos 80, 90, começo dos anos 2000. E Retorno a Howard's End talvez seja o seu filme mais bem sucedido. Foi indicado para 9 Oscars, que tem no elenco Emma Thompson, Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave e vários outros atores ingleses daqueles que a gente sempre imagina num filme de época como esse, que se passa no comecinho do século XX, aquela Inglaterra ainda dividida nos papéis sociais. E a gente tem a história de 3 famílias, uma família muito rica, só pensa em dinheiro e negócios, uma outra família tradicionalmente rica, mais aberta, mais humanista, interessada no conhecimento e também em ajudar as pessoas, e uma família de trabalhadores ali, tendo que vender o almoço para pagar o jantar. E a personagem principal é Emma Thompson, como eu disse, que foi indicada nesse ano para 13 prêmios. Todos os prêmios importantes de interpretação, ela foi indicada, inclusive o Oscar, o BAFTA, enfim. E ela ganhou os 13. O filme tem uma atuação extraordinária, uma condução de James Ivory, é daqueles filmes que faz clique, né? Se você gosta desses filmes de época ingleses, este é um dos melhores. É aquele filme de época para assistir, se deliciar e, claro, vai fazer você viver diversas emoções. O Retorno a Howard's End. Que filmes? Tá sentado? O Rei da Comédia, que de comédia tem pouco. Fala do mundo da comédia, dirigido por Martin Scorsese, com Robert De Niro, Jerry Lewis e Sandra Bernhard. Sandra era uma comediante que fazia muito sucesso num círculo mais sofisticado em Nova York, nos anos 80, que Scorsese convidou para esse filme. Ela não era uma atriz exatamente, né? Ela era uma comediante. Ele deu muita liberdade, inclusive os diálogos eram... ela tinha uma certa liberdade e ela vai super bem. E o Jerry Lewis, de certa maneira, interpreta ele mesmo. Jerry Lewis faz um comediante extremamente famoso, bem-sucedido, e que o Robert De Niro é absolutamente fã. Ele decide invadir a casa do Jerry Lewis e sequestrá-lo para conseguir, com isso, chamar atenção para ele. Não é exatamente uma comédia, é um filme, pelo contrário, que fala da dificuldade, do fracasso, da falha, da tentativa. Tem alguns momentos que você até vai rir, mas é um filme sobre estas questões. Filme que você assiste colado, olhando, mas que vai te tocar. É muito curioso, tem muitas histórias dos bastidores das filmagens, porque a gente tem 2 atores absolutamente incríveis que tinham métodos de trabalho completamente opostos. Tem uma cena em que ele vai, de certa maneira, invadir a casa do Jerry Lewis e, portanto, o Jerry Lewis precisava ficar muito irritado com isso. O Robert De Niro colocou alguns símbolos antissemitas. Jerry Lewis é judeu e é um judeu militante, digamos assim. Ele ficou mais do que irritado, ele ficou chocado com aquilo, porque ele é um ator do improviso, que faz a coisa muito ali na cena, né? Ele não tem esse método que o Robert De Niro, Al Pacino e outros atores usam para trabalhar. Mas você vai ver que cena incrível, como o Jerry Lewis tirou de letra e dá uma interpretação incrivelmente convincente. É muito bacana ver esses 2 atores contracenando, de gerações tão diferentes, de métodos tão diferentes, mas que funciona. É um filme impactante, um grande filme,
O Rei da Comédia. Agora um filme bem recente, inédito no Brasil, que a gente está trazendo para você. É uma coprodução Argentina-Itália. O filme chama-se Maternal. Conta a história dessa moça rebelde, agressiva, que vive nesse refúgio para garotas em situação difícil. E ela tem uma filha pequena chamada Nina. Tudo vai mudar quando chega esta jovem freira italiana e que vai começar a ter um relacionamento, especialmente com a criança. E aí, a jovem, a mãe, desaparece. É um filme que fala sobre essas questões, da violência contra a mulher, da dificuldade de uma mulher mãe solteira. A gente tem aqui o filme de estreia de uma cineasta, a Maura Del Pero. É um filme de 2019 que recebeu 10 prêmios internacionais, entre eles um dos prêmios principais do Festival de Locarno. Filme inédito nos cinemas, filme recente que a gente está trazendo aqui para você. Próximo filme é o filme brasileiro da semana, O Bom Burguês, dirigido por Oswaldo Caldeira, nos anos 80. É bem um filme brasileiro daquele período. Tem no elenco José Wilker, Beth Faria, Jardel Filho, Cristiane Torlone e alguns outros atores brasileiros que estavam sempre nos filmes e que você vai reconhecer. Baseado numa história real, que se passa nos anos 70, começo dos anos 70, esse personagem, interpretado pelo José Wilker, trabalha num banco e ele desvia parcelas de dinheiro para entregar para pessoas que estão ligadas ao movimento guerrilheiro contra a ditadura no Brasil. Aos poucos, por uma situação, ele acaba se envolvendo com pessoas do High Society carioca e conhece alguns industriais que estão por trás do financiamento à repressão aos guerrilheiros. Esta vida dupla vai, claro, colocá-lo numa situação muito difícil. É um filme, como eu disse, bem do cinema carioca dos anos 80. Oswaldo Caldeira é um importante cineasta do período, que teve uma carreira que chegou até o século XX. E esses atores icônicos do cinema e da televisão, bastante mais jovens que você vai poder assistir. Um bom filme, O Bom Burguês. Tá acompanhando, né? Já foram 6. O 7º é um filme diferente do que a gente costuma oferecer aqui no nosso à la carte. É um documentário, chama-se Rock Brasil, Uma Viagem pela Chapada Diamantina. Documentário feito por uma jovem cineasta. E atenção, o rock aqui não é o rock de rock and roll, é rock R-O-C, porque fala de rocha. Sobre uma alpinista que vai para a Chapada Diamantina escalar algumas daquelas montanhas que são rocha pura. E a gente também vai acompanhar ela passando por pequenos povoados, convivendo com as pessoas locais, mostrando a natureza muito particular daquela região. Se você gosta de esportes radicais, gosta de conhecer mais sobre o Brasil, esse é um documentário bacana para você assistir. Rock Brasil, Uma Viagem pela Chapada Diamantina. 7 filmes. Agora não é um filme, é um programa. É um pequeno tesouro que a gente descobriu negociando aí filmes pelo mundo, sempre buscando incrementar o cardápio. A gente deu o nome de Clássicos do Jazz 1929 e 1939. Tem filmes com Louis Armstrong, Duke Ellington, Art Shaw. Tem um curta que mostra uma jovem, bem jovenzinha, 19 anos, que ninguém conhece e que vem fazer uma apresentação. É talvez a primeira imagem filmada de nada mais nada menos do que Billie Holiday. Tem noção? Billie Holiday. Também tem Sarah Vaughan, enfim, vários artistas que você com certeza adora e que você talvez nunca tenha visto em filme. Mas, além dos que eu falei, tem vários outros. São vários curtas, em geral entre 10 e 20 minutos, portanto, literalmente curtos, que você vai poder assistir um hoje, outro amanhã, outro depois da manhã, ou todos de uma vez só, se quiser. Vale a pena, é uma raridade que a gente descobriu e que a gente está colocando para você aqui. Como eu sempre falo, até já falei no começo, a gente espera que você faça os seus comentários, diga o que você gostou. Pode dizer que foi realmente fora de série, que você nunca viu tanto filme junto de uma vez só, tudo bem, a gente vai gostar de ouvir isso. Mas diz lá, desses filmes todos, quais os que você gostou mais que a gente colocou para vocês. Se você já tinha visto, se você nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, porque tá demais, né? A Grande Ilusão, Senhor das Moscas, Howard's End, Oswaldo Caldeira, documentário sobre a Chapada, curtas de jazz, um filme recente inédito de uma jovem cineasta italiana sobre um assunto super contemporâneo. Enfim, tá demais, uma programação para você esquecer da vida, esquecer desses problemas, esquecer dessas chatices e aproveitar o que o cinema pode te oferecer de melhor. A partir de hoje, tudo isso no nosso Petra Belas Artes à la carte.